Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Meu nome é Anderson Gomes e no nosso canal nós aprendemos sobre como vivenciar a mediunidade, como você pode utilizar a mediunidade a seu favor e a favor das outras pessoas de uma forma saudável, de uma forma que realmente possa lhe ajudar, porque a mediunidade não é algo que veio para atrapalhar a nossa vida, não é algo que veio para incomodar, mas sim algo que veio para ajudar. Eu peço desculpas ao pessoal que já segue o nosso canal, dos assinantes, por algum tempo que a gente ficou aí um mês sem vídeos, mas foi devido a algumas obras aqui em casa, uma reforma, até se vocês podem observar que já é um espaço diferente. E até ficou muito melhor para nós gravarmos os vídeos aqui, ficou mais de uma forma com espaço melhor para trabalhar. Bom, indo direto ao que interessa às pessoas que seguem o canal, dentro da nossa série sobre o desenvolvimento da mediunidade, eu trouxe alguns itens aqui sobre influência espiritual e obsessão. Então, todo médium ele sofre naturalmente a influência espiritual. Todas as pessoas sofrem, todas. Mas o médium ele tem a capacidade de uma captação maior dessa influência. Ele extrai muito mais material mental, muito mais, digamos assim, esse extrato da consciência que tenta buscar ele influenciar. Quando eu falo consciência, entendam também por espírito, né? Porque algumas pessoas chamam de consciência, uma consciência extracorpórea, algumas pessoas chamam de espírito, né? Então, dentro da doutrina espírita, da Umbanda, de outras denominações espiritualistas, costuma se chamar mais espírito. Nas igrejas também chama-se alma, né? Na conscienciologia, em outros campos de estudo que não são religiosos, aí é claro, costumam se chamar mais de consciência, uma consciência extracorpórea. Então, uma consciência extracorpórea ou um espírito, eu falo das duas formas para vocês aprenderem da forma mais ampla possível, estes espíritos têm uma capacidade de influenciar vinda do invisível. Então eles têm essa vantagem de não serem vistos diretamente. Então, por não ser visto, é mais fácil de se aproximar de você no trabalho, na rua ou em casa e te influenciar. E aí alguns vão perguntar, mas eu sou médium, então eu teria que enxergar? Não necessariamente. Alguns médiuns videntes enxergam sim, mas em alguns momentos eles não enxergam. Então o espírito se aproxima, influencia e ele não sabe. Tá? Ele não está sabendo que o espírito está ali do lado ou próximo, ou até influenciando de certa forma um pouco distante. Então, mas por que isso? As pessoas acham que a mediunidade é uma coisa infalível. Por exemplo, quem enxerga espíritos o tempo todo, sempre, sem parar. Não funciona exatamente dessa forma. Acham que quem sente, ou ouve, ou fala com espíritos, sente, ouve o tempo todo sem parar. Não funciona dessa forma. Envolve muito sintonia, vivência, autoestudo da sua própria mente para você saber quando está sendo influenciado ou não. E à medida que você vai estudando, é claro, as suas capacidades mediúnicas vão melhorando e você vai conseguindo ter mais percepção, uma percepção mais aguçada disso tudo. Então, por isso que nós precisamos ter sempre a nossa percepção ativa, conscientes do mundo espiritual, conscientes dessa outra dimensão de vivência, né, para podermos sempre saber o que está acontecendo à nossa volta. Bom, eu classifiquei aqui, mais ou menos, dentro do nosso, eu fiz um pequeno roteiro, é claro, tem que ter um pequeno roteiro, né, senão a gente fica falando aqui aleatoriamente, né? Então, eu classifiquei de duas formas aqui, uma influência momentânea e uma influência de obsessão. O que seria uma influência momentânea? É aquela influência que você está passando num lugar, você está em casa ou em qualquer lugar e aparece um espírito, como as pessoas costumam dizer no popular, do nada, né? Só que não é do nada, e ele vem te influenciar por algum motivo, né? Mas por que algumas pessoas aí ficam chateadas e ficam, poxa Anderson, mas por que aparece espírito assim
e vem influenciar, falar coisas e fazer isso com a gente por muitos motivos. Por exemplo, se você está em casa lavando uma louça, assistindo uma TV e começa a ter sentimentos de tristeza, pensar em coisas que aconteceram, que deram errado na sua vida, coisas que te chateiam, naturalmente podem aparecer, não quer dizer que vão aparecer inevitavelmente, mas podem aparecer espíritos da mesma classe, espíritos que sentem tristeza, depressão, que têm saudades da vida na carne e tem aquela tristeza dentro de si. Então eles podem se aproximar e te influenciar com essa tristeza. Aí o que vai acontecer com o médium? Ele já estava um pouquinho triste, então ele vai começar a ficar mais triste, ele vai começar a ficar exageradamente triste. Tá? Outras influências que podem acontecer, por exemplo, pequenas discussões, um tipo de briga, de discussão onde você ficou nervoso, e aí, é claro, tem os espíritos da mesma classe que vão te influenciar para você discutir mais, para você se autoafirmar mais, para valorizar o teu ego, para que você brigue, discuta, né, com mais raiva, e isso para eles é natural. Mas nós temos que cortar essa influência, porque como o médium ele somatiza esses sentimentos, ele vai se tornar sempre exagerado nesse sentimento. Então, se ele está com raiva, ele vai ficar com muito mais raiva. Se ele está triste, ele vai ficar muito mais triste. Bom, então, continuando. Nós falamos da influência momentânea, que são os momentos, né, que nós alteramos o nosso humor. Tá? Tem vários tipos de influências. Analise, então vocês têm que perceber cada tipo, aí onde vem a melhora que o médium tem que causar em si mesmo. Tô olhando aqui, tô olhando para o lado porque tem um monitor grande aqui, tá? Não estranho. Tem um monitor grande que está com a imagem da câmera. Ele está meio deslocado aqui. Então, por isso que o médium tem que autoanalisar o seu eu. Quais são os calcanhares de Aquiles, né? As nossas falhas que normalmente nós caímos, que normalmente nós nos deixamos levar por emoções negativas, emoções que não contribuem para a nossa vida. Então, nessas emoções, digamos, de uma classe mais pequena, é que esses espíritos de obsessões momentâneas nos pegam. Tá? Então, nós temos que cuidar por aí. Tem outros tipos de influência que são influências mais aplicadas, que são influências mais malignas, né? Que são as influências provindas de obsessões. Por que é diferente? Porque esse espírito de influência momentânea é um espírito que não nos conhece. Ele não tem um interesse direto na nossa vida, ele não tem um interesse na nossa história. Então ele quer, geralmente ele só precisa extrair um pouco da nossa energia, de alguma forma. Uns pelo vício, outros por sentimentos menores, né, de raiva, ódio, sensualidade. Então existem diversos tipos de espíritos. Esses de influência, de obsessão, eles têm objetivos a cumprir. Então, objetivos de vingança, objetivos de prejudicar diretamente aquela pessoa que eles estão influenciando. Então, por isso que esse tipo de espírito nós temos que também tomar muito cuidado. E como é que acontece? É natural no planeta que nós vivemos que existam pessoas que tenham obsessão, que tenham espíritos que os perseguem às vezes em uma vida, 2 vidas, 3, depende muito do caso, da história. Isso não tem como definir para vocês, não existe um padrão. Tá? Não existe um padrão exato de quanto tempo ou porquê, né? Mas isso vai muito do que você fez, qual foi a tua vivência com aquele espírito e como ele é aplicado a cumprir aqueles propósitos dele, né? Muitas pessoas ficam chateadas e me perguntam às vezes e dizem: Anderson, mas poxa, eu faço isso, faço aquilo, faço a caridade, eu busco ajudar as pessoas, eu não sou uma pessoa agressiva, por que eu tenho uma obsessão? Pense, nós como consciências universais, como espíritos, almas,
Nós temos várias vivências na Terra, nós temos várias encarnações, como muitos entendem, né? Então, o que acontece? Você já fez muitas coisas na vida, nessa vida ou em outras vidas. Né? E quantas vidas nós tivemos? Foi uma, foi duas, foi 3 encarnações? Não, foram centenas. Né? Então imagine quantas coisas você fez no passado. Muitas pessoas vão dizer, mas eu sou uma pessoa tranquila, tá, mas a nossa vida, gente, como espírito, é uma evolução. Nós não fomos sempre assim. Eu que estou aqui sentado falando para vocês hoje, né, com essa cara razoavelmente bonitinha, tranquilo, falando assim para vocês, eu não tive vivências boas em outras encarnações. Né? Então, talvez por isso que eu tenha que estar aqui ajudando, auxiliando, pacificando. Né? Então, nós prejudicamos muitas pessoas no passado, fizemos muitos atos errados. Nós temos que ter humildade para assumir. E, eventualmente, espíritos que foram prejudicados nesses atos, eles vão tentar nos encontrar, eles vão tentar nos prejudicar. Tá? Então, como tem pessoas que têm esses espíritos que acompanham o tempo todo, eles têm uma influência direta, 24 horas por dia, ou às vezes não digo 24 horas, mas uma boa parte do dia, e esse espírito tenta o tempo todo influenciar de diversas formas. Tá? E aí dentro dessas duas classes de espíritos de influência momentânea e de obsessão, nós temos que considerar ainda que existem 2 tipos de espíritos. Tem aquele espírito ou consciência que tem pouco conhecimento da espiritualidade. E ele como é que eu vou dizer, ele não é muito astucioso, né? Vamos usar aquela palavra popular da astúcia, né? Que não contavam com a minha astúcia. Então ele não é muito astucioso, digamos assim, nos atos dele. Então ele é muito direto. Quando ele quer influenciar com a raiva, ele briga, ele esbraveja, ele xinga. Né? Mas tem outros espíritos, não, que eles são muito astuciosos. Então ele começa com um sentimentozinho bem pequeno, ele começa concordando com as tuas palavras, com os teus pensamentos. Por exemplo, no momento que você está chateado com uma pessoa, ele vai lá na tua mente e fala, poxa, como você está chateado. Ele fala mesmo, fala no teu ouvido, e isso, essa comunicação, ela vem através da tua mente como um pensamento próprio. Né? Não tem aquele momento que nós dissemos assim, eu estava lá pensando comigo mesmo. Às vezes não estamos só pensando consigo mesmo, estamos pensando consigo e com outras pessoas. Né? Então por isso a gente tem que prestar atenção na variação desses pensamentos, se eles são nossos. Então vem alguém lá e começa a falar no nosso ouvido, ou às vezes só mentalmente. Isso varia muito dependendo da inteligência e da capacidade do espírito. E ele começa a concordar com você. Poxa, você está chateado. Mas a outra pessoa lá não é fácil. Mas eu acho que você é uma pessoa muito humilde. Olha só como ele pode ser astucioso. Mas você deveria se afirmar mais. Não deveria deixar as pessoas pisarem tanto em você. Você é uma pessoa tão boa. Ele vai lá, te valoriza para justificar que você tem que dar uma represália para aquela pessoa. Então vejam como eles são astuciosos. É como um amigo mau. Como você tem um amigo da onça, né? Que vai lá e te dá conselhos, assim, parece um cara muito legal, uma pessoa muito boa, né? Mas ele está te dando conselhos para você, no popular, se ferrar, né? Para que as coisas deem errado na tua vida. Então, esse espírito, ele é mais perigoso. Tá? Ele vai buscar as tuas falhas no dia a dia, ele vai analisar como é que você age, ele vai ver no dia a dia como ele vai criar um manual. Como você explode de raiva. Então ele vai descobrir as coisas que te deixam com raiva. As coisas que te deixam irado. Então ele vai tentar buscar te colocar em situações que você fique com raiva. Ele vai pegar outras pessoas que são médiums e ele vai influenciar, ou vai conseguir que outros espíritos façam isso por ele, né? Que influenciem outros a te provocar de certa forma que te deixa com raiva. Então, às vezes tem pessoas que dizem assim, Anderson, poxa, tem uma coisa que sempre se repete comigo, sempre acontece comigo, esse tipo de situação, e eu fico muito chateado porque isso se repete. Analise, se isso se repete é porque justamente pode ter aí um calcanhar de Aquiles seu que está sendo utilizado
para que você caia sempre nessa situação. Então pessoas dizem assim, eu sou muito impaciente, e aí vem outras pessoas e me tiram do sério. Mas é claro que isso vai acontecer. Com certeza isso vai acontecer. Se você é uma pessoa que não é paciente e não exercita a paciência, com certeza haverão situações que vão te puxar para testar essa sua paciência. E pense bem, existe aquela teoria de dizer que existe o professor do mal, né? Será que o mundo, né, o universo, que a gente diz que conspira, né, esse universo não está, de alguma forma, mesmo através de espíritos maus, mal intencionados, não está te testando para que você melhore, para que você vença os teus próprios defeitos, as tuas próprias deficiências como pessoa? Nós temos que pensar sobre isso. Então é uma situação que a gente tem que analisar. Médium, gente, é autoanálise o tempo todo, é 24 horas por dia, né? Então vamos lá. Um ponto aqui que só esse ponto acho que vale um vídeo inteiro, mas vamos dar uma passadinha nisso aqui sobre influência espiritual e depressão. Então existe, gente, a depressão é um assunto assim muito delicado, porque na internet a gente tem que cuidar, porque qualquer coisa que você fala vira um torvelinho, né? Vira um tormento de discussões, né? Mas vamos tentar aqui ser cuidadosos. A depressão, a gente sabe que existem depressões químicas, né? Por causa de deficiências de hormônios ou de outras situações. Eu não posso falar muito porque eu não sou especializado nisso, eu não sou profissional da área da psicologia ou psiquiatria ou médico, sei lá. Mas pelo que eu sei, como pessoa comum, né, leigo, existe essa depressão que provém dessas deficiências. E existe a depressão que ela é mais psicológica, né, por causa de questões da própria pessoa. Então, a pessoa que tem essa depressão de questões psicológicas, né, que um analista já analisou, já verificou e sabe que ela não tem essas deficiências químicas, mas que é a psique dela, né, que traz ela para o estado depressivo. Então essa pessoa, se ela é influenciada por um lado negativo, ela pode ficar muito mais depressiva. Então assim como o médium também fica depressivo. Assim como o médium, uma pessoa que tem essa tendência para a depressão, que tem uma autoestima baixa, que tem problemáticas da vida que a puxam para um lado negativo, se ela não fizer uma autoanálise como médium, como pessoa que capta influências espirituais e cuidar disso, ela pode se prejudicar bastante. Porque um espírito que também é depressivo, ou que é vingativo, ele não é depressivo, mas ele é vingativo, ele pode te trazer uma situação de se aproximar até do suicídio, né? Porque ele vai ser aquela voz que vai ficar no teu ouvido dizendo, né, você é incapaz, você não pode, olha como as pessoas não te valorizam, se eu fosse você acabava com isso, né? Se eu fosse você parava com esse sofrimento, você não tem valor, você não tem sentido na tua vida. Ele vai falar coisas para te colocar lá embaixo, para você chegar no limite. Ele não vai te matar. Não vai, porque ele não tem essa capacidade, mas ele vai te conduzir para um sentimento de você fazer o que ele quer, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Médiums ou pessoas que não têm mediunidade ostensiva, que não têm tanta percepção, mas que estão assistindo esse vídeo agora, pensem sobre isso, analisem, tentem desviar desses sentimentos. Opa, comecei a sentir esse sentimentozinho de tristeza, às vezes começa muito sutil, como uma saudadezinha gostosa, e aquela saudadezinha gostosa de uma pessoa, de uma situação, vai te levando para a tristeza, né? Você começa a pensar assim, como era bom, um exemplo, né? Como era bom na minha infância, como era gostoso na minha infância, como eu brincava na minha infância. Aí, poxa, mas aí depois eu tive uma decepção. Aí os meus pais se separaram, um exemplo, né? Ou eu gostei de uma pessoa e a pessoa me abandonou. E aí você começa a somar os fatos que deram errado na tua vida. Tudo isso para quê? Para te conduzir à situação de você ficar mal, né? Então, gente, saibam dividir muito bem o que é uma saudade saudável. Uma saudade saudável, ficou legal isso, né? Uma saudade saudável de uma saudade negativa que vai te conduzir para um estado de tristeza profunda. Não deixem isso acontecer, tá? Bom,
Aí nós falamos aqui dos influenciadores, tá? Eu até repeti meu próprio roteiro aqui num outro sentido. Não esquecer, assim como somos influenciados pelos maus espíritos, somos influenciados pelos bons espíritos, gente. Nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. Muitas pessoas se sentem sozinhas, acham que tudo acontece errado, tudo dá errado, tudo só vai conduzir para o errado. Mas, gente, e os bons? Cadê os bons? Se eu sou influenciado pelo mal, e cadê os bons? Os bons estão à nossa volta o tempo todo, tentando influenciar, buscando, só que para eles a situação é muito mais difícil, porque nós colocamos eles em uma situação de um jogo que eles estão sempre perdendo na defensiva. Por quê? Porque nós deixamos as tendências do nosso próprio eu nos conduzir para o desequilíbrio. E aí o que acontece? Vira uma espécie de balança, né? Então, se eu estou sempre conduzindo para o desequilíbrio, eu estou favorecendo o espírito mal, né? Vamos colocar assim, bem simples, né? Se eu estou de uma forma positiva, eu estou alegre, estou contente, eu favoreço as influências dos espíritos bons. Então nós ficamos numa balança. Lembra aqueles desenhos antigos que tinha o diabinho que ficava no ouvido e o anjinho no outro? É um negócio muito parecido, né? Aquilo era uma ilustração, olha só como a vida ilustra as coisas pra gente. Né? Eu olho aqui pro lado porque eu deixei o meu, só para vocês saberem, aqui do meu ambiente, lá fica o meu monitor, aqui fica o meu áudio gravando, não estranho. Não estou vendo espírito não. Então, lembrem, gente, vocês podem ser influenciados pelos bons espíritos. Ah, Anderson, mas poxa, que legal, como é que eu posso fazer isso? Procure o caminho dos bons sentimentos, bons pensamentos, faça coisas legais, uma leitura boa, um filme bom, um passeio, uma caminhada na praia, numa praça na tua cidade, um contato com a natureza, conversas boas com os amigos, todas essas coisas nos encaminham para um estado de espírito melhor. E quando a tua autoestima, o teu estado de espírito está melhor, você consegue um contato melhor, né, com os bons espíritos. Algumas pessoas vão ficar chateadas agora, vão dizer, poxa, Anderson, mas eu estou justamente triste, precisando que um bom espírito me ajude, ele não vai me ajudar? Ele vai, mas ele está tentando lhe ajudar. Só que ele não consegue, você não consegue perceber porque você está mais triste, né? Então você tem que fazer, digamos assim, como você precisa ser ajudado e você precisa estender a mão. Se você não estender a mão, ninguém vai segurar, né? Então você tem que fazer a tua parte primeiro, né? Buscar o autoequilíbrio. É difícil? Porque é uma coisa que você pode não conseguir fazer na hora, não é rezar um Pai Nosso e já sair dando sorrisos, né? Às vezes é um processo, dependendo da situação, é um processo que você vai levar dias, mas é como uma planta, você tem que plantar, você tem que regar ela, cuidar da terra, você tem que cultivar, gente. Ninguém vai dar isso para você de graça, né? Como um toque divino que vai te tirar de todas as situações. Você tem que cultivar, e aí a partir daí você vai ver como tudo vai começar a mudar. A partir do momento que você dá o primeiro passo e decide, já faz toda a diferença, né, para a influência espiritual. Então por isso que nós temos que sempre buscar. Então nós vimos que quando nós estamos mais ou menos negativos ou positivos, somos suscetíveis a essas influências. Então o que nós devemos sempre, né, é vigiar a nossa mente, buscar controlar o que está acontecendo dentro dela, né? Não vou dizer que vocês vão fugir das situações da vida, não fujam, não precisa fugir, mas a decisão de como isso reage dentro de você é sua. O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o ânimo, a força de vontade, tudo isso são decisões pessoais. Ninguém tem a capacidade de te dar ânimo, te dar força de vontade, isso é uma coisa que nasce dentro de você. E você pode fazer inspirado sim, inspirado nas coisas, nas pessoas, né? Mas as pessoas não podem te dar isso. Então, a dica que eu dou, gente, finalizando aqui o nosso vídeo, vigiem a mente de vocês, pensem sempre o que está acontecendo da cabeça de vocês, não deixem sentimentos negativos crescerem, porque se vocês têm uma situação acontecendo com você e você precisa resolver,
não é caindo para o lado negativo que você vai resolver. Não é usando de uma agressividade que vai mudar a tua vida. Você não vai conseguir ser feliz pisando nas pessoas, imprimindo a agressividade, porque toda energia que vai, ela volta. Se eu imprimo no universo uma energia de agressividade para as outras pessoas, ela vai, mas vai ter uma repercussão, vai ter um retorno, porque quando essa energia tocar as outras pessoas, eu vou ter a resposta do mesmo sentido. Se é uma resposta agressiva, ela vai voltar agressiva. Se eu dou uma resposta positiva, de amor, amizade, tranquilidade, equilíbrio, se eu passo isso para as pessoas, eu tenho essa resposta positiva. Então pensem sobre isso, o universo é troca. Você recebe o que você dá. Se você não tem para dar, se você não está oferecendo, você não vai receber. Então ofereça. Sempre tem que começar, pense sobre isso, sempre tem que começar pela gente, por nós. Nós que temos que fazer primeiro. Mesmo que seja difícil, continue, porque o fato de você oferecer energias positivas, ser bom com as pessoas, não quer dizer que não vai vir alguém de repente e tentar fazer alguma coisa errada contra você. E aí onde vai ser a sua prova, para ver se você é uma pessoa positiva de verdade. Então isso tudo nós temos que exercitar. Nesse momento tem pessoas pensando assim, então o Anderson é perfeito, então esse rapaz aí que está falando, ele consegue superar tudo isso? Não, gente. Eu estou aprendendo como todos vocês estão aprendendo. Eu tenho que exercitar muitas vezes a minha paciência, a minha calma, a tranquilidade, o amor, a amizade. Tudo nós temos que exercitar na vida. E eu falando aqui para vocês, eu também aprendo, né? Porque eu repenso a minha forma de pensar as coisas. Então, gente, eu agradeço por terem ficado até esse momento assistindo o vídeo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aí no canal, tem um botãozinho de inscreva-se embaixo para você ser avisado quando vem mais vídeos. Se eu não me engano tem um sininho agora também, né, que aí ele aparece ali no teu navegador quando tem um vídeo novo, né? Você clica no sininho do YouTube, então até no navegador ele avisa quando tem um vídeo novo. Também você pode entrar no nossa página no Facebook. Nós temos uma página aprendendo sobre mediunidade. Também, né, com esta página nós temos um grupo do Facebook aprendendo sobre mediunidade, onde as pessoas podem se inscrever lá e fazer perguntas, mandar inbox as perguntas, quando às vezes, né, tem um pouquinho de vergonha lá de falar diretamente no grupo. Então a gente pode se comunicar assim. Temos aqui o YouTube, embaixo vocês podem fazer os comentários, perguntas. Vocês podem ir no Facebook, na página, curtir a página Aprendendo sobre Mediunidade. Para quem não sabe, curtindo a página, você aí recebe as novidades que são publicadas. E no grupo também você recebe, você pode se comunicar, né? Ver publicações e também fazer perguntas e até mandar mensagem diretamente. Então eu agradeço a vocês, desculpem a demora aí do vídeo, tá? E que venham novos vídeos. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado, gente. Até lá.